Glória a Deus. A glória de Deus está na casa. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos alegres em retornar a esta casa, dessa feita para o 26º Congresso da USADEB, aonde uma coisa eu tenho certeza, as raízes estão edificadas sobre as águas. E outra coisa eu tenho mais certeza ainda, o orvalho de Deus está caindo sobre nós. Que Deus continue abençoando a vida de toda a USADEB. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Marinaldo Soares. Que Deus continue lhe abençoando. A vida da missionária Joana. Reportar-se a este casal e não chamá-los de pai e mãe é um crime, irmão. É ou não é? Pastor Marinaldo é um pai ou não é? Irmã Joana é uma mãe ou não é? Eu não estou sozinho, pastor. Se prepare, porque é muita gente, viu? É muito filho e muita filha. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Louvar a Deus pelo convite. Muito obrigado, missionária Joana, por entrar em contato, tá bom? Muito obrigado. Abraçando o pastor Marinaldo, eu abraço a todos os obreiros. E todos somos amigos. Que Deus abençoe vocês poderosamente. E um mais elegante do que o outro, né? Também o negócio é sério. Procurei uma gravata laranja, mas até que eu tinha, mas dei de presente. Mas eu queria vir com a laranja. Mas aí eu não consegui vir com a laranja e acertei com a dourada. Deu certo o negócio. Jesus é muito bom. Que Deus assim os abençoe. Toda a coordenação da USADEB, Deus continue abençoando. A bandinha, Deus continue abençoando vocês. Cantora Juscelia, eu estou honrado em encontrar novamente com Juscelia e Felipe. A gente se encontrava muito, irmão, mas aí eles foram ficando famosos e foram tomando outros destinos. Mas hoje Jesus preparou esse reencontro. Que Deus abençoe. Vocês sabem que eu amo vocês de coração. É só milagre aí, só milagre. Deus é muito bom. Hoje me acompanha minha esposa, irmã Cleonice. Fique de pé, irmã Cleonice, para as irmãs verem como Deus foi bondoso comigo. Vocês ficam rindo porque foi. Ela estava paquerando o pastor comigo pelo celular. Paquerando. Eu posso dizer um negócio para ela, pastor? Eu vou ensinar os irmãos a preparar o Pentecoste. Gostou, né? I love you, Cleonice. Que Deus abençoe. Louvar a Deus pelo casal de amigos, irmãos. Hoje em dia, para chamar alguém de amigo, você tem que olhar direitinho, fazer as medidas certas, porque não é todos, né, Giselda, que serve para ser amigo. Mas eu louvo a Deus pelo casal de amigos, Lucenildo e Cleide. Que Deus abençoe vocês poderosamente, em nome de Jesus. Meus irmãos, antes de ler a palavra do Senhor, eu pedi permissão ao pastor, e eu tenho em minhas mãos aqui, no mês de março, Jesus nos deu um grande presente, irmãos, e nos permitiu lançar o nosso primeiro livro, Orando para Sobreviver. Em meio às guerras, quebra de princípio, pessoas que se levantam contra o Evangelho, querendo mudar a ideologia cristã, Jesus colocou no meu coração sobre escrever sobre oração. E o tema que Jesus nos deu foi Orando para Sobreviver, a oração como chave para a sobrevivência. Eu sei que vocês têm ouvido muito sobre raízes edificadas, mas eu tenho uma certeza plena, se tem uma coisa que se a gente não fizer, vai ser impossível edificar nossa raiz em Cristo, é se nós não tivermos uma vida de
oração. Eu acho que eu não usei da fé e não lembrei que lá em casa tem 2 meninos que ainda tomam leite, e acredito que eu trouxe poucos exemplares, mas não deixe de levar orando para sobreviver. Nós já vamos para a segunda retirada, já são 850 cópias vendidas e vai edificar muito a sua vida, tá bom? Só custa R$30, débito, crédito, também o Pix. Em último caso, nós vamos abrir uma exceção, nós fazemos um crediário, tudo no nome do pastor Marinaldo. Quem concorda, diga glória. Esse povo lhe ama, viu? Não deixe de adquirir. E esse aqui, irmãos, nós dedicamos ao pastor Marinaldo e à missionária Joana, representando toda a Assembleia de Deus em Bahia e também toda os ADEB. Eu quero presentear o nosso pastor juntamente com a nossa missionária, tá bom, meu pastor? Que Deus abençoe sua vida, viu? Meus irmãos, vamos ao que interessa. Meus irmãos, de acordo com o ensinamento do pastor Marinaldo, se na hora da leitura bíblica o pastor ensina que os irmãos devem ficar em pé, os irmãos ficam em pé. Se o pastor ensina que os irmãos devem permanecer assentados, faça segundo o ensinamento do nosso pastor. Abra sua Bíblia, livro de Jó. Livro de Jó. Essa é a temática escolhida pelas irmãs e eu observei que tem sido um tema anual aqui nesta casa. E tenho certeza que foi dado por Deus. Deus abençoe nossa Giselda poderosamente. Eu disse ao pastor, irmã Giselda virou um patrimônio da nossa igreja. Que Deus continue te abençoando e te guardando, viu? Em nome de Jesus. Livro de Jó, capítulo de número 29. Nós vamos ler apenas o versículo de número 19. Livro de Jó, capítulo 29, versículo de número 19. Está escrito assim: a minha raiz se estendia junto às águas, e o orvalho fazia assento sobre os meus ramos. Eu vou repetir: a minha raiz se estendia junto às águas, e o orvalho fazia assento sobre os meus ramos. Curve a sua cabeça. Pai querido e amado, Deus que é santo, fiel e poderoso, é o Senhor que tem todo o poder e autoridade, é o Senhor que manda no céu e também na terra. E diante o teu poder, Senhor, nós te suplicamos nessa noite. Eu sei que o Senhor tem derramado e feito grandes coisas nessa casa, mas uma coisa eu tenho certeza, ó Pai: se o Senhor nos trouxe até aqui, é porque o Senhor tem algo a fazer através da nossa vida. E eu te peço, ó Pai, bondosamente, eu te faço um pedido de gentileza, meu Pai. Nesta noite salva, nesta noite cura e batiza com o Espírito Santo. Faz tudo para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Maestro, prega comigo. O senhor aceita? No final, eu sou macho, mas eu lhe dou um cheiro pentecostal. Ele gosta, irmão, eu conheço, aí eu conheço. Muito obrigado. Meus irmãos, quando nós paramos para observar, diante a temática escolhida pelas irmãs, eu tenho certeza que esse tema veio após muita oração. O Senhor tem falado ao coração de vocês, acredito eu que de uma forma poderosa. Aqui hoje à tarde passou o nosso pastor presidente, pastor José Carlos de Lima. Tenho certeza que todos que estavam aqui foram muito edificados. Sei que já passou por aqui 2 grandes pregadoras do Evangelho, que também são 2 grandes amigas que Deus me deu e deu
a minha casa, a nossa irmã Jaqueline e também a nossa irmã Isabel. E tenho certeza que Deus usou suas servas de uma forma poderosa. Mas eu preciso rapidamente, sem cansar os irmãos, explicar o texto. E após isso, eu tenho que passar uma revelação que Deus colocara em meu coração. Quando nós observamos o momento que Jó está vivenciando, agora no capítulo 29 e no verso de número 19, nós precisamos entender algumas coisas sobre esta trajetória. Quando nós observamos o livro de Jó, nós observamos que o livro de Jó é um dos mais antigos e também enigmáticos, agora literatura bíblica que está agora instruída, que está centralizada agora no livro do Antigo Testamento. Nós também somos bem sabedores que o livro de Jó, essa literatura bíblica, ela foi apresentada, acontecida toda essa história que está em torno acerca de Jó, num período chamado patriarcal. Quando nós observamos tudo isso, a narrativa do livro de Jó está envolta, em giro totalmente, na figura deste homem chamado Jó. Quando nós observamos este livro, que é um dos mais antigos livros agora do Antigo Testamento, que acontece a história num período patriarcal, e agora nós observamos que toda essa história está em volta de um personagem, de um homem chamado Jó. Quando nós observamos as características desse homem, nós observamos uma coisa. Quando lemos a Bíblia Sagrada, não encontramos em nenhum momento Deus elogiando alguém, pastor Marinaldo, porque pregou bem, elogiando alguém porque cantou bem, elogiando alguém porque profetizou muitas coisas, elogiando alguém. Hoje em dia eu vejo que se a gente não tomar cuidado, até quando nós temos uma vida constante de oração, alguns querem se apoiar nisso para dizer que é mais do que o outro, é maior do que o outro. Nós não vamos ver Deus elogiando alguém porque orava mais do que o outro. Quando nós encontramos Deus elogiando alguém na Bíblia Sagrada, nós encontramos Deus aqui elogiando a Jó, mas elogiando a Jó da seguinte forma: Jó é um homem íntegro, um homem reto e que se desvia da aparência do mal. Olha a forma porque Deus está elogiando, porque Jó tinha um conjunto de características, e essas características eram a Deus: homem reto, homem íntegro, homem que se desviava de toda aparência do mal. Quando nós olhamos dentro desse contexto para a vida de Jó, nós podemos tirar essas informações. Quem era Jó? Um homem reto, um homem íntegro e que se desviava de toda aparência do mal. Além disso, a Bíblia nos informa que Jó era um homem próspero. E quando nós falamos de prosperidade material, nós observamos que Jó, ele tinha 7.000 ovelhas. Você não faz noção do tamanho que era esse patrimônio naquela época. Jó tinha 7.000 ovelhas. Além disso, a prosperidade de Jó se estendia a 3.000 camelos. Além disso, a prosperidade de Jó se estendia a 500 juntas de boi e também 500 juntas de jumentas. Quando nós observamos quantas vezes eu vejo vídeos na rede social, quantas vezes eu vejo uma foto de uma família na rede social e alguém colocando a seguinte frase: isso é aquilo que dinheiro se compra. Esses dias eu estava observando a chegada, o retorno de alguns soldados americanos quando voltam para casa. E aí, naquele vídeo passava vários soldados chegando em casa.
e a emoção dos filhos quando se deparavam com o pai. Só Deus sabe quantos dias, meses ou anos eles estavam distanciados. E aí, embaixo do vídeo alguém colocou: isso daí não tem dinheiro no mundo que compre. Aí eu comecei a observar, além da integridade, além de ser um homem reto, além de ser um homem que se desviava da aparência do mal, algo me chama também a atenção em Jó. Além de ser um homem de uma prosperidade gigantesca, hoje em dia alguns pregam uma tal de uma prosperidade que nós vemos que as coisas andam muito na contramão bíblica, mas toda a prosperidade de Jó era Deus que dava. Sabe por quê? A prosperidade que não traz paz, pode ter certeza que não vem de Deus. Tem coisa que está crescendo, mas não é Deus que está dando o crescimento. Tem coisa que até está produzindo, mas não é Deus que está permitindo a produção. Tem coisa até que está prosperando, você está se achando tal, mas a prosperidade não vem de Deus. Mas no caso de Jó, era tudo da parte de Deus. Isso quer dizer, a prosperidade, quando é de Deus, ela não traz contenda, ela não traz briga, ela traz paz. Tudo aquilo que está crescendo, irmã Joana, que é a vontade de Deus, traz paz. Aí eu descobri que além dessa prosperidade, Jó tinha um tesouro que dinheiro nenhum se comprava. A família de Jó era uma família sem colocar falta nem falha. Jó tinha uma família invejável aos olhos de muitos. Isso quer dizer, a família de Jó era composta por ele, a sua esposa, e também quando o assunto era filhos, ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Isso quer dizer, Jó tinha uma família aos olhos humanos perfeita. Jó não se queixava de nada, porque Jó tinha a presença de Deus, a prosperidade de Deus, a integridade a Deus, e ainda tinha uma família invejável. Quando se juntava todo esse conjunto, havia uma definição para quem era Jó no Oriente. Quando se juntava todo esse conjunto, se dizia que Jó era o maior do Oriente. Um dia, enquanto os filhos de Deus, eles vieram ter um encontro, um concílio angelical com Deus. E agora os filhos de Deus vieram ter um concílio angelical diante do Senhor. Esses filhos de Deus, os anjos, eles vieram ter um concílio angelical com Deus. No meio dos filhos de Deus, ou melhor, dentre os filhos de Deus, agora também veio Satanás, agora também veio o diabo. E quando agora Deus, ele tem um encontro com seus filhos, mas a presença do diabo também estava ali. A Bíblia diz que Deus, ele vai puxar uma prosa, ele vai puxar um assunto com o diabo. E nesse assunto Deus vai perguntar: de onde tu vens? Ele vai responder: eu venho de passear e rodear na terra. Automaticamente, irmão, hoje eu vejo pessoas pagando para que outra possa lhe apresentar. Hoje eu vejo pessoas passando por cima do ministério do outro para que possa ter uma oportunidade. Só que aqui Jó não pediu a Deus para Deus dar informação dele. Jó não pediu a Deus para Deus dar uma palavra por ele. E Jó não pediu nada de nada a Deus para Deus dar uma referência dele. Jó está num dos seus dias normais. Agora Deus está tendo encontro com seus filhos, mas no meio foi o diabo.
Deus está perguntando de onde tu vem. Ele disse: eu venho de passear e rodear a terra. Olha o tamanho da confiança de Deus para com Jó. Vistes o meu servo Jó, homem íntegro, reto e que se desvia da aparência do mal. Hoje em dia está cheio de pessoas querendo receber elogio porque pregou um bom sermão, porque cantou um bom louvor, porque chamou atenção em uma apresentação. Mas aqui Deus não está elogiando ninguém pelo dom que deu. Aqui Deus está dizendo: vistes o meu servo Jó, homem íntegro, reto e que se desvia da aparência do mal. Deus está elogiando um conjunto de características referente à obediência. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. Satanás é atrevido. Andam dizendo por aí que ele não é nada. Se eu disser a você que eu já não fiz isso lá no começo da minha fé, eu estou mentindo. Eu achava que para vencer o diabo era apenas jogar a cabeça dele no chão simbolicamente e pisar com os... Só que não é assim. Isso não funciona. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Ele é atrevido. Ele tem um poder que nem se assemelha ao do nosso Deus, mas ele tem um poder. O poder dele é limitado, ele só vai até onde Deus permite, mas ele tem poder. E quando Deus permite ele fazer, Deus deixa. Olha o atrevimento dele. Ele disse: eu vim sim. Claro, ele é íntegro, ele é reto, ele se desvia da aparência do mal. Só que tem um porém. Porventura Jó teme ao Senhor sem motivo. Satanás está dizendo: ele só é fiel a ti por tudo que tu tem dado a ele. Satanás está dizendo: se tu tomar o que deu, ele vai provar a sua infidelidade. A fidelidade dele é através do combustível de tudo que tu dá para ele. As melhores terras, os melhores rebanhos, os filhos mais desejados, o poder que tu deste a ele perante o Oriente. Satanás está barganhando Deus. Está dizendo: se tu tomar isso dele, tu vai conhecer quem é ele. Aí Deus disse: tu quer o quê? Deixa eu tocar nele, tudo bem. Tu vai tocar nos animais, tu vai até tocar nos filhos. Só tem uma coisa: na vida dele, só quem tem poder sobre ela sou eu. Aí tu não toca. A Bíblia diz que num só dia Deus permitiu Satanás levar as 7.000 ovelhas, os 3.000 camelos, as 500 juntas de boi, as 500 juntas de jumenta, e por último chegou o último dos funcionários que sobreviveu, e disse: os teus filhos estavam na casa do mais velho, se banqueteando, quando de repente veio do Oriente um vento que tomou os 4 cantos da casa. A casa caiu e todos morreram na mesma hora. Perder ovelhas é comum, perder camelos é comum, perder juntas de boi é comum, perder juntas de jumento é comum. O velho ditado é esse: a gente perde e depois a gente recupera.
espera. Sepultar 10 filhos no mesmo dia não é comum. Ter que preparar o sepultamento, porque a lei dizia: morreu naquele dia, tem que ser sepultado, pastor Wilson, no mesmo dia até às 6 horas. Passar pelos 10 esquifes, visitar os 10 corpos dos filhos que estavam ali, não é comum. É aqui que Jó, é aqui que o diabo vai descobrir qual era o pensamento de Jó, porque Deus já sabia qual seria a resposta de Jó, mas o diabo agora vai ser surpreendido. A Bíblia diz que com tudo isso, Jó não colocou culpa nenhuma em Deus e não acusou Deus de nada, apenas ele glorificou a Deus. A Bíblia diz que ele, rolando sobre a terra, ele se levantou, raspou a cabeça e disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu retornarei para lá. Ele mesmo, uma já entendeu ali, eu vou repetir: ele mesmo me deu. O obreiro já entendeu aqui: ele mesmo me deu, ele mesmo tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Levanta tuas mãos ao céu, por gentileza. Segure a mão da pessoa que está do seu lado. Segure, dê uma chacoalhada pentecostal nele e diga: o diabo perdeu. Eu não adoro a Deus pelo que ele tem, eu adoro a Deus pelo que ele é. Estou pregando para uma geração que o diabo está querendo destruir. O diabo está querendo botar na tua cabeça que não vale a pena adorar a Deus quando paga aluguel, não vale a pena adorar a Deus quando está enfermo. O diabo está tentando botar sobre a mente da nossa geração: não vale a pena adorar a Deus andando na chuva, não vale a pena adorar a Deus andando de Uber, não vale a pena adorar a Deus quando tudo está indo ao contrário. Aí Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer: sai da frente, Satanás, porque a Uzadeb adora a Deus independentemente dos resultados. Nós te adoramos pelo que o Senhor é. Escute isso. Amando ha. Show house. Oromonahamaha. Há uma graça em nosso meio, há uma graça. Escute isso. Para que eu dê o próximo passo, você tem que, eu sei que todo mundo que veio aqui falou quase tudo que eu estou falando, mas é preciso falar. Escute isso. Após tomar os bens materiais, após Deus permitir Jó sepultar 7 filhos e 3 filhas, aí você para e diz: e por que o diabo, Deus não permitiu também tomar a esposa de Jó, que essa abençoada, para não dizer outra coisa, Deus vai mandar amaldiçoar o próprio Deus? Porque Deus não aproveitou e tirou também? O que foi que Deus disse para Satanás? Na vida dele, esposa e marido é o quê? Uma só carne. Isso vai ficar mexendo na sua mente. Aí eu venho o ano que vem e explico para você. Escuta isso. Quando nós finalizamos o capítulo 1, a Bíblia está escrito que Jó não coloca culpa nenhuma. Depois de tudo isso, ele apenas glorifica e exalta a Deus. No capítulo de número 2,
em uma outra reunião. Se você ler o texto, vai estar desse jeito. Os filhos de Deus sobem novamente. No meio, Satanás vai de novo. Na primeira vez, Satanás disse que Jó só adorava pelos benefícios que Deus dava. Agora, Satanás disse: quer ver ele retroceder? Assim ou não está? Não está? Pronto. Quer ver ele retroceder? E toda essa história de integridade e de retidão cair por terra? Deixa eu tocar na saúde dele. Deus permite Satanás tocar na saúde de Jó. E o caso vai do pior que você imagine. Eu estava estudando a biografia de Jó. E tem autores que nem querem dizer o grau de febre que ele sentia. Mas uma coisa nós não precisamos em outro canto. A própria Bíblia diz que ele foi atingido de chagas malignas. E não sobrou para Jó uma UTI móvel, um apartamento de Unimed, não. A Bíblia diz: a única coisa que sobrou para ele era um caco. E com este caco ele coçava o seu corpo, porque a Bíblia diz que as chagas iam da planta dos pés até a cabeça. Imagine ele pensando e dizendo: que sofrimento humano é esse que eu estou sendo provado? Com toda a integridade, eu já perdi tudo, sepultei meus filhos, e agora a minha saúde está sendo roubada. Aí no capítulo de número 3, Jó chega a amaldiçoar o seu próprio nascimento. No capítulo 4, ele repreende a Jó. No capítulo 5, ele exorta a Jó que busque a Deus. No capítulo de número 6, Jó justifica suas queixas a Deus. No capítulo de número 8, o outro amigo de Jó, Bildade, refuta as palavras de Jó e justifica a Deus. No capítulo de número 11, no capítulo de número 9, Jó, ele confessa a Deus a sua justiça e pede alívio. No capítulo 11, surge outro amigo de Jó chamado Zofar. Ele repreende a Jó. No capítulo 12, Jó defende-se das acusações de seus amigos. No capítulo 15, ele acusa Jó de impiedade. No capítulo 16, Jó acusou seus amigos de falta de compaixão. No capítulo de número 22, ele acusa Jó de pecado e exorta ele ao arrependimento. Sempre vai ter um que, quando Deus está nos provando, vai dizer: só está passando por isso por causa do pecado. Mas deixa eu te dizer uma coisa, para vergonha de Satanás aqui: o que está acontecendo não é pecado e não é para você morrer. É Deus dizendo: eu estou te aperfeiçoando para coisas maiores. No capítulo de número 23, Jó deseja sua integridade e sinceridade. No capítulo de número 28, Jó está afirmando uma coisa: o homem tem ciência das coisas da terra, mas a sabedoria é dom de Deus. Mas quando ele chega no capítulo de número 29, aonde está integrado a temática escolhida pela Uzadeb, Jó agora está vivendo um momento de lamentação. Jó está se lamentando. Jó está se perguntando, Jó está se lembrando do seu primeiro estado, ao ponto, eu não estou inventando nada, é Bíblia, ao ponto quando Jó está prosseguindo da sua parábola, Jó chega ao ponto de dizer:
quem me dera ser como eu fui nos meses passados. Isso quer dizer, nós já estamos no capítulo 29 e não se passou nenhum ano ainda. Já está dizendo, como eu queria que fosse como nos meses passados. Anote isso na tábua do coração. Deus prova quem quer. Deus trata de quem quer. Segure a mão do seu irmão, por favor. Eu sou assim, eu não mudei, não dá para mudar. Segure. Dê uma chacoalhada pentecostal nele e diga: ei, o evangelho que estão pregando lá fora é frajudo, dizendo que Deus só é amor, só é vida, só é milagre. Diga: ei, o verdadeiro evangelho define Deus assim: Deus é amor, mas Deus também prova. Deus abre a porta, mas Deus também fecha a porta. Deus arranca da sepultura, mas Deus também coloca dentro da sepultura. Deus é aquele que tem a chave de Davi. Ele abre, ninguém fecha, mas quando ele fecha, ninguém abre. Deus, ele faz como ele quer. Deus, ele faz como ele quer. É tempo perdido querer fugir da vontade de Deus. A nossa vontade até é boa e agradável, mas a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Escute isso. Algo começa a me chamar a atenção. Dentro da temática escolhida pela Usadeb. Que temática é essa? Edificados ou edificadas? Edificando as raízes. A pergunta é: aonde as suas raízes estão edificadas? Quando nós observamos o texto bíblico, o verso de número 19, a primeira fala de Jó é: a minha raiz se estendia junto às águas. Aí eu comecei a pensar em casa, quando eu estudava esse texto, queridas irmãs e irmãos, eu comecei a observar que todos nós, independentemente do sexo, independentemente da vida financeira, do cargo que ocupamos, todos nós passamos tempos difíceis. Todos nós vivemos tempos de alegria, mas também vivemos tempos de dor. Vivemos tempo de fartura, mas também vivemos tempo de escassez. Jó aqui está se lembrando de um tempo que a sua vida estava tudo bom. Glória de Jó não acaba no capítulo 29. Glória a Deus que a história de Jó não acaba com Jó pensando naquilo que ele tinha quando tudo estava bem. Glória a Deus e aleluia, que a história de Jó só vai acabar 13 capítulos depois, no capítulo de número 42, aonde nós podemos ver e assistir uma restituição completa de Deus. Mas o que me chama a atenção nesta noite, eu sei que aqui tem obreiros, mas nesta noite eu vim pregar para mulheres. Nesta noite eu vim pregar para mulheres que estão quase parando na caminhada. Eu vim pregar para mulheres que, para vestir esse fardamento bonito, está enfrentando enfermidade que pode até arrancar a tua vida. Eu vim pregar para mulheres que, para vestir esse fardamento bonito, teve que passar por cima do leão em casa e dizer: eu preciso estar na casa do Senhor adorando a Deus. Eu estou pregando para mulheres que estão enfrentando as maiores guerras que podiam enfrentar, e parece que essa semana vai caindo tudo de uma vez só. Guerras familiares,
guerras conjugais, guerras no meio da tua família. Eu estou pregando para mulheres que estão aqui adorando a Deus, mas está pensando aonde é que a minha filha está botando o corpo dela agora. Eu estou pregando aqui para mulheres que estão adorando a Deus aqui e estão dizendo com qual Jezabel meu marido está se deitando hoje. Eu estou pregando aqui para mulheres hoje que estão adorando aqui, mas está perguntando em qual boca de fumo o meu filho está entrando nesta hora para se drogar. Eu estou pregando para mulheres aqui que estão adorando aqui, mas estão se perguntando em qual botiquim o marido está se alcoolizando agora. Mas deixa eu te dar uma boa notícia: mulheres que têm a sua raiz edificada. Quando Jó está dizendo a minha raiz se estendia junto às águas, Jó está falando de profundidade de vida com Deus. Mulheres que têm as suas raízes edificadas, a árvore ela pode até pensar que vai cair, mas não cai. Pode vir até a seca, mas nada é capaz de secar aquilo que está sobre as águas de Cristo. Você pode segurar a mão da sua irmã que está do seu lado. Você pode levantar ela para o céu. Você pode dar uma chacoalhada pentecostal nela. Olhe para quem está do seu lado. Olhe para quem está do seu lado e diga: eu sou uma árvore e as minhas raízes estão profundamente edificadas na água. Diga: ei, mesmo que venha seca, diga: mesmo em tempo de seca, a árvore que a raiz está edificada sobre as águas não sofrerá dano algum. Explica isso, pregador. Eu estou pregando para mulheres que estão vivendo guerras espirituais, mas Deus desceu na casa para dizer: enquanto a tua raiz estiver edificada nas águas, ainda existe vida. Arabaiaios, Darabacabachuriai. Adore a Deus por um minuto. Adore a Deus por um minuto. Já se passaram alguns segundos, vá adorando. Enquanto você está adorando aqui, Deus está restaurando as raízes que estavam danificadas. Parai. Tá bom. Chorobadaia churecaia. Eu não estou pregando para qualquer mulher. Eu estou pregando para mulheres que a sua raiz está edificada sobre as águas, e esta água é Cristo Jesus. Deixa eu lhe dizer uma coisa: se eu fosse falar de biologia, ia perder muito tempo aqui. Mas se tem uma coisa que a biologia afirma: é impossível ter um caule saudável, é impossível ter uma árvore saudável, é impossível ter galhos saudáveis, é impossível ter ramo saudável se a raiz não estiver edificada sobre as águas. E se tem uma coisa que tem muito aqui é água, porque toda contenda já caiu por terra, toda intriga já caiu por terra, toda obra do diabo já caiu por terra. Eu preciso falar o que Deus está mandando. Eu preciso falar o que Deus está mandando. Hoje eu tirei um período de oração. Enquanto eu orava, Deus falou ao meu coração, pastor Marinaldo:
O diabo tentou de todas as formas fazer com que o congresso não acontecesse. E quando o diabo percebeu que o congresso aconteceria, uma reunião no inferno foi feita. Uma legião de demônios foi separada. E ganharam uma função: destruir, matar. Tem pessoas aqui que até agora estão se perguntando como foi que o acidente não aconteceu até a sua chegada aqui. Foi Deus que deu o livramento. Uma das ordens do diabo aos demônios era: muitos acidentes acontecerão nos 4 cantos da cidade, e este congresso ficará conhecido como algo trágico. Mas enquanto eu estava orando, pastor Marinaldo, Deus falou ao meu coração e disse: fala para a minha igreja. Enquanto as irmãs oravam na sala de oração, eu estava quebrando o arco e cortando a lança. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas toda a obra do diabo caiu por terra. A macumbeira amarrou a boca do sapo, a macumbeira derramou cachaça, a macumbeira despendou a galinha, mas Deus desceu na casa para dizer: toda a obra do diabo caiu por terra. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Tem árvores aqui que a raiz está edificada sobre as águas. Tem árvores aqui que a raiz é sobre as águas, porque se não tem, vai edificar hoje. Eu não sei aonde é que as tuas raízes estavam edificadas. Raiz edificada nas águas, ela produz frutos, ela produz oração, ela produz bom testemunho. É verdade que algumas raízes estão edificadas aonde há sujeira e imundície, mas Deus nesta noite desceu na casa para dizer: toda sujeira, toda imundície está caindo por terra, e quem não estava edificada sobre as águas, se prepare. Eu acho bonito ver Deus operando. Assim é a mulher que busca. A mulher que busca a Deus diariamente, ela pode até passar pela luta, mas ela continua de pé, forte e cheia de vida. É desse mesmo jeito. Às vezes a árvore, o caule, às vezes a árvore por fora, você se pergunta por que ela não cai, por que esse negócio ainda está de pé. Nós não temos noção. O que está segurando não é o superficial, é aquilo que está no secreto, é a raiz que está dando sustentabilidade. A mulher que está edificada sobre as raízes, essa mulher é aquela que, mesmo vindo as lutas, mesmo vindo a tempestade, ela não sai da presença de Deus. A mulher que está edificada, as suas raízes edificadas sobre as águas, é mulher que ora, é mulher que lê a palavra, é mulher que anda segundo os conselhos de Deus, mesmo com todos os problemas e adversidades. Problema familiar, mesmo com problema, adversidades conjugais, com filho, com trabalho, mesmo com a saúde abalada, a mulher que está edificada sobre as águas, ela não abre nem de jeito nenhum para o diabo. A mulher que está edificada sobre as águas, ela permanece de pé, porque ela tem raiz, e as suas raízes. Só quem pode adorar a Deus, adore a Deus. Adore a Deus. Escute isso, eu estou terminando.
mulher que tem raiz edificada em Cristo, ela tem ovário que repousa sobre ela toda noite. E o ovário não vai repousar sobre a raiz. Ovários são pingos de água. O ovário geralmente repousa sobre os galhos. Segure a mão do seu irmão, da sua irmã, segure. Eu gostei da irmã que juntou aqui o corredor, gostei. Segure, levante ela para o céu, dê uma chacoalhada, diga: enquanto o diabo está pensando que você morreu, diga: Deus está derramando o seu orvalho e está dizendo: eu cuido de ti, eu cuido de ti. A notícia do diabo é: acabou, não vai chegar, vou destruir, vou matar, acabou a história dela. Mas Deus desceu na casa para dizer: são 26 anos de Uzadebe, eu não deixei um só dia de mandar ovário na madrugada, ovário no secreto, ovário no quarto escuro. Tem ovário de Deus descendo aqui. Enquanto o ovário de Deus está descendo aqui, há um renovo de Deus aqui na casa. Está gotejando, está gotejando, está gotejando, está gotejando, está gotejando, está gotejando, está gotejando. O ovário é o diabo dizendo: não tem mais jeito. Parece até que eu estou vendo. Eu poderia usar muitas coisas aqui como exemplo. Imagina o primeiro ano da Uzadebe, não foi assim. Imagina o primeiro ano como era o templo. Imagina o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Imagina como era o congresso. Eu tenho certeza que não era na proporção de hoje, mas 26 anos se passaram. O orvalho de Deus não deixou de cair um só dia. Enquanto a Uzadebe está adorando, tem ovário, tem ovário, tem ovário, tem ovário. Se eu pedir para você ficar de pé 1 minuto, depois você senta para eu concluir. É só 1 minuto. Eu sei que vocês estão aqui desde as 2. Vocês me garantiram que vão sentar para eu concluir. Eu já estou concluindo. Vire de frente para a pessoa que está do seu lado. Segure as mãos, não abrace agora não. Segure as mãos, olhe para essa irmã ou para esse irmão, olhe no olho dele, olhe no olho dela e diga: meu irmão, minha irmã, mesmo quando ninguém entende suas dores, suas decisões, seus desafios familiar, na saúde, na solidão, a depressão te arrodeando, a ansiedade te arrodeando, diga: ei, Deus desceu na casa para dizer: estou eu enviando ovário para acalmar o teu coração. Abraça essa pessoa e diga: enquanto Deus está mandando ovário, Deus está dizendo: eu ainda cuido de você. Soubesse cantar, eu ia cantar: eu cuido de ti. Quem canta aí?
Não solta não, continua abraçada. Ainda falta 20 segundos. Profetiza para essa pessoa e diga: ei, enquanto você está nas tuas guerras e desafios, tem ovário de Deus descendo aqui nesta noite. Deus está dizendo: eu cuido de ti. Enquanto o ovário está caindo, Deus está curando. Enquanto o ovário está caindo, Deus está batizando. Enquanto o ovário está caindo, Deus está renovando. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido. Receba ovário. Receba ovário, obreiros. Receba do ovário de Deus a irmã Joana. Receba do ovário de Deus, irmã Glória. Receba do ovário de Deus, supervisoras. Receba do ovário de Deus a bandinha. Receba do ovário de Deus as senhoras. Receba do ovário de Deus. É o diabo dizendo: eu vou para ela. E Deus dizendo: recebe o ovário para prosseguir. A sorrir. Escuta. Xerebom da Camarraba. Eu estou, e é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer, e depois tem novidade pra você. Está gotejando. A raiz está edificada sobre as águas, e sobre os ramos está gotejando o orvalho. Escute isso. Eu preciso ir embora, mas eu preciso falar algo para você. Escute isso. Dentro desse contexto, estudando esse texto, eu descobri, missionária Joana, algumas características de uma mulher que a sua raiz está edificada. Eu vou citar duas e não vou me aprofundar nos contextos. Eu vou citar duas. Primeira, a mulher que a sua raiz está edificada, ela tem uma característica, essa raiz. Essa raiz, ela não é superficial. Essa raiz, ela Você sabe que tem hora que nós vamos andando pela rua e o carro dá aquele pulo, nós passamos por cima de uma raiz que se tornou superficial. Mas a mulher que está com a raiz edificada, a sua raiz não é superficial, é profunda. Raiz que está profunda,
A sua vida não é superficial. A sua vida é uma vida de intimidade com Deus. É uma vida de secreto. Assim como Ana orou fervorosamente pedindo a Deus um filho, quando não foi Ana que nasceu estéril. Não, entenda o texto. Deus cessou a madre de Ana. Isso quer dizer, Deus fechou. Se tem uma coisa que não tem quem abra, é quando Deus fecha. Deus fechou. Mas a Bíblia diz que Ana perseverou em quê? Oração. Mulher que está edificada, a sua raiz edificada sobre as águas, mesmo diante toda esterilidade, mesmo sendo estéril, mesmo sofrendo, mesmo com inveja de Penina, mesmo Penina dizendo o que quer com você, mesmo você não podendo gerar, mesmo diante as dificuldades, mesmo diante os absurdos que acontecem, mas você é confiante, perseverante na oração. Não tem como dizer que a sua raiz está edificada e não manter uma vida de oração. Há uma mulher que me chama a atenção. Nós falamos muito sobre o príncipe dos pregadores. Nós falamos muito sobre Spurgeon. Mas alguém que foi usado para revolucionar também, chamado John Wesley. Eu acho magnífico quando estudo sobre John Wesley e entra a vida de outro, quando nós começamos a conciliar a biografia de John Wesley e também de Billy Graham. Um dia Billy Graham foi fazer uma visita no seminário, na casa que o saudoso John Wesley morou. E chegando no quarto, ele foi impactado, porque lá tinha 2 bolas no piso. E ele perguntou para a professora: o que é aquilo? Ela disse: segundo a história, o piso cedeu. Era o lugar que John Wesley orava. Deu uma volta, vamos embora. Quando procuraram Billy Graham no ônibus, nada. Disseram: cadê Billy Graham? Foi procurar Billy Graham. Chegou no quarto do saudoso John Wesley, estava Billy Graham de joelho no mesmo canto, fazendo uma oração e dizendo: Senhor, faz de novo. Mas o que me chama a atenção é a biografia da mulher de John Wesley, Susana Wesley. Tem mãe de família se murmurando porque tem 2 filhos e dizendo: esses meninos não me dá tempo de ir no círculo de oração, não dá tempo de orar, não dá tempo de buscar. Eu vou lhe provar que dá. Eu não estou dizendo que você não tem o que fazer, você tem muito. Eu fico brabo quando alguém diz: tua esposa trabalha? Não, ela faz o quê? Dona de casa. Meu amigo, ela trabalha o quadrado. É no quadrado. É ao quadrado. Agora escute isso. Susana Wesley tinha 19 filhos. Cuidava com excelência dos 19. Mas todos os dias ela tinha 1 hora separada. E ninguém podia incomodar. Era a hora da oração. Só que às vezes não dava tempo ela ir para o quarto, para a recâmara. Aí ela pegava o avental, botava na cabeça. Em vez em quando o menino dizia: por que a senhora está com o avental na cabeça? Ela dizia: quando eu estiver com o avental na cabeça, não me incomode. Eu estou conversando com Deus. Um dia perguntaram para a rainha Elizabeth: a senhora tem medo de guerras e rumores de guerra entre os países? Ela disse: não tenho medo de nada disso. Aí perguntaram: do que é que a senhora tem medo? Ela disse: o que mais me traz
traz medo na consciência é quando eu sei que John Wesley está de joelho. Deus está levantando um exército de mulheres. A raiz está edificada e está edificando as águas. Eu acho que é melhor eu usar logo esse. Eu já estou encerrando, eu já tomo aqui. É melhor usar logo esse, eu já estou acabando. Mas o que vai me chamar a atenção é que uma mulher que está com a raiz edificada, ela está com uma vida plena de oração. Ou seja, a sua raiz é profunda, a sua raiz não cresce, não precisa ninguém ver ela crescendo. Aquilo que está edificando a raiz, ela está crescendo no secreto, na intimidade com Deus. É do mesmo jeito da raiz, a raiz de uma madeira chamada cedro do Líbano. Ninguém vê a raiz crescendo e até despreza o cedro do Líbano. Eu descobri que até o 3º ano, ou até mesmo o 5º ano de existência, o cedro do Líbano só chega a 5 centímetros, mas a sua raiz, que ninguém vê, já tem entre 1,30 m e 2 metros de tamanho. Isso quer dizer, quem diz quem você é não é o que está para cima, é o que está edificado para baixo. Quem te dá sustentabilidade não é o superficial da vida, é a intimidade no secreto que você tem com Deus. Segure a mão do seu irmão e eu começo a encerrar. Dê uma chacoalhada pentecostal nele. Olhe para ele e para ela e diga: se prepare. Aquilo que estava vivendo superficial, Deus vai colocar na intimidade do secreto, da profundidade de Deus nesta noite. Só quem está entendendo abre a boca e dá glória a Deus. Só quem está entendendo, eu sei que aqui tem irmã batizada com o Espírito Santo. Abre a boca e começa a falar línguas repartidas como fogo. Se você está crendo no que eu estou pregando, fica de pé. Juscelia, me ajuda, Juscelia, me ajuda. Só levante a mão para cima. Agora não. Só levante a mão. Olha o que eu acabei de dizer. Só levante para cima. E tem como levantar para baixo? Não tem. Só levante a mão. Escute, só levante se você for afastado do Evangelho ou afastada do Evangelho. Tem alguém aqui assim? Afastado do Evangelho ou afastada? Eu estou vendo uma mão lá atrás. Levante com fé. Eu estou vendo outra. Levante, deixa lá em cima assim, ó. A sua raiz, ela foi tirada das águas, e para ela se edificar de novo, aquele que é a água que mata a tua sede e você não volta a ter sede, está dizendo: só foi até hoje. A partir de hoje eu tenho uma nova história. Eu quero pegar a tua raiz e edificar sobre as águas. Olha o que Jesus está dizendo: é tempo de voltar. Se eu fosse você, eu já vinha correndo. Eu já voltava para edificar minhas raízes nas águas que estão pairando aqui hoje. Porque tem águas vivas aqui hoje, águas correntes, e o rio da vida está passando no meio. E Jesus está dizendo: deixa tuas raízes se estenderem e começar a ser molhadas pela água da vida. Se eu fosse você, eu já tinha vindo, mas eu vou finalizando e você vem.
Nós vamos te esperar. Escute isso. A segunda verdade, e aqui eu paro. Uma mulher que está com a raiz edificada. Primeiro, a sua raiz não está no superficial. Está onde? Profunda. Segundo, a sua raiz não é qualquer raiz quebrável. A sua raiz é uma raiz o quê? Firme. Salmos de número 125, verso 1. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Seja como as raízes do cedro do Líbano. As raízes do cedro do Líbano. Vem a tempestade, vem os ventos, vem a neve, mas nada consegue derrubar, nada consegue arrancá-las, porque estão sobre as águas que estão dando vida. Mulheres com raiz no Senhor, ou melhor, mulheres que estão com as raízes edificadas no Senhor, você não será abalada, nada vai te abalar. A crítica não te abala, a perseguição não te abala. Você, a solidão, a depressão, a vontade de morrer, o espírito do suicídio que fica te visitando, o Senhor desceu na casa para dizer: resista. Você não será abalada nesta noite. Pode até parecer impossível, mas o Deus do impossível desceu na casa para dizer: enquanto você está me adorando aqui, eu estou interligando a tua raiz às águas, eu estou deixando enraizado. Escute isso. Escute isso. Eu encerro com essa curiosidade. Cadê a primeira vida para Jesus? Cadê a primeira vida? Venha, minha filha. Quem está te chamando não sou eu, é Jesus. Jesus está dizendo: a ansiedade quer te prender no presente de hoje, não te deixando viver o amanhã com medo. Mas Deus está dizendo: traz as tuas raízes para serem edificadas sobre as águas. Vem, minha filha, não resista à voz de Deus. Cadê você que está mais atrás? Vem andando, eu vou pregando e você vem andando. Jesus está dizendo: sai do superficial e vem para uma profundidade comigo. Agora escute isso. Escute isso. Escute isso. Quando o cedro do Líbano, a sua raiz, ele tem 5 centímetros, pastor Marinaldo, para fora. A sua raiz já tem quase 2 metros. Olha que curioso. Quando qualquer raiz atinge uma rocha, o crescimento da raiz para ali. A raiz atingiu uma rocha, o crescimento para. Só que a raiz do cedro do Líbano, quando ela toca na rocha, o crescimento não para. A raiz começa a abraçar a rocha. Olha o que vai acontecer aqui. Vira de frente para a pessoa que está do seu lado e eu acabo agora. A primeira vida já está vindo ali para Jesus. Venha chorando mesmo. Cadê a segunda vida? A primeira vida já chegou aqui para Jesus.
O diabo perdeu, o diabo perdeu, o diabo perdeu. Ah, meu Deus, Jesus desceu na casa, Ele está salvando, Ele está salvando. É só uma vida, mas está tendo a alegria. Pra te sentir de novo. Escuta baixinho. Cadê a segunda vida? Cadê a segunda vida? Vira de frente para a pessoa que está do seu lado. O pastor vai continuar fazendo o apelo, mas eu tenho que parar. Vira de frente. Segura as mãos dessa pessoa. Segure firme. Jesus acaba de me dizer que está chegando algo aí. Há uma labareda de fogo chegando aí. Alô, banda amancho comina ramanda. Está chegando uma labareda de fogo aí. Uracamachore betocomanamanaia. Eu não sei se dá para fazer ao vivo, mas se der para cantar Salmos 91 de novo, eu fazia ao vivo aí. Porque se o pastor mandar parar, dá para parar. Mas Juscelia, tu, quando eu disser 3, tu só vai parar de cantar se o pastor mandar. Olha o que vai acontecer nesta casa. Eu digo 1, dá uma chacoalhada, dá. Diga: ei, minha irmã, ei, meu irmão, a nossa raiz está edificada sobre as águas. Diga: quando a nossa raiz tocar a rocha, não vai correr com medo da rocha, vai abraçar a rocha. E quem é a rocha? A rocha é eterna, a rocha é Jesus Cristo. Não tem nada que te arranque nesta noite das águas que estão estendidas às raízes, o orvalho que está caindo aqui. Eu digo 2, olha para quem está na tua frente, dá uma chacoalhada e diga: se prepare. Diga: quanto mais a raiz abraçar a rocha, mais as águas vão passar por ela, mais o orvalho vai cair. Eu digo 2,5, se prepara. Abre a tua boca, dá o teu maior glória, abraça essa irmã que está na tua frente, profetiza na vida dela: a tua raiz está estendida sobre as águas e o orvalho de Deus está caindo sobre os ramos. Eu digo 3, pega, pega. Enquanto você adora aqui, Deus está dando livramento lá. A cidade queimada, mas a besta